Você sabia que o Antigo Testamento se assemelha à história de África? Ficou curioso? Hoje você vai conhecer o berço da humanidade. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para quem não me conhece, eu sou o motivador Antônio, falo da África, em Moçambique, especialmente na cidade da Beira. Hoje, meus irmãos, irei vos contar algo bem interessante, como vocês sabiam que o Antigo Testamento da Bíblia é semelhante com a história da África? Sei que não sabe, então, sem mais delongas, bora para isso. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Você sabia que o Antigo Testamento se assemelha à história de África? Ficou curioso? Hoje você vai conhecer o berço da humanidade. A África é um continente na zona intertropical, com maior parte do seu território no hemisfério sul, possui mais de 1 bilhão de habitantes e 30 milhões de quilômetros, sendo por isso um dos continentes mais grandes e populosos do mundo. É composto por 54 territórios, nos quais 48 são países continentais e 6 insulares, e também há alguns territórios que ainda não foram reconhecidos como países, por exemplo, Somalilândia, Mayotte, Azawad, Cabinda, Ogonilândia, Barotselândia e República Árabe-Saharaui Democrática. A África é considerada o berço da humanidade. Muitas teorias defendem que a África foi o primeiro continente a ser habitado por humanos. Há indícios que apontam que a região setentrional da África seja a mais antiga de todo o mundo. O território foi dividido de acordo com a colonização feita pelos franceses, portugueses e espanhóis. A verdade sobre a África foi transcrita pelos missionários dos países que colonizaram o mesmo no século XIX e início do século XX. Vários povos preservam a tradição africana e crenças que, mesmo com o passar do tempo, são vividas até aos dias de hoje. A história da Bíblia se assemelha aos dos africanos por causa dos seus traços reais que relatam acontecimentos vividos pelos povos africanos, como nasceu o universo e como a humanidade foi criada. Os Efes, uma tribo da antiga Zaire, possuem uma história que diz que a lua ajudou Deus a criar o primeiro homem Batse com argila coberta de pele e recheada de sangue, e depois ele fez a companheira, e logo instruiu o casal a se reproduzir, tendo avisado que não podiam comer da árvore tahu. Por muitos anos, viveram uma vida perfeita na terra e que quando envelhecessem, simplesmente eles iriam para o paraíso sem necessário perder a vida. Com o passar do tempo, uma mulher grávida com o desejo de comer do fruto da árvore proibida, convence o marido a arrancar a fruta. Depois de consumida, o Criador Deus se enfureceu e decidiu que homens e mulheres deveriam sofrer a punição da morte. Outra história que lembra Eva é a tribo Jinkas do sul do Sudão, que fala sobre Abuki, a primeira mulher. Conta que no início Deus permitiu que o primeiro homem e a primeira mulher plantassem 1 grão de pães por dia, uma espécie de milho africano. Quando Abuki resolveu plantar mais, tendo sido repreendida por Deus, ela se sentiu na autoridade de bater nele. Tão enfurecido, decidiu deixar a terra e ir morar no céu e nunca mais voltar, cortando assim a ligação entre a terra e o céu. Desde o acontecimento, os homens precisariam trabalhar duro para conseguir alimento e sofreriam com as doenças e a morte. No Mali, na África Ocidental, a tribo dos Dogmas tem como referência um único Deus denominado Amina, o Criador Supremo de todas as coisas. Os seus mitos contam que Ama existiu no princípio dos tempos como um grande ovo que continha todos os elementos da criação: fogo, terra, água e ar. Em uma série de explosões, todos estes elementos combinavam, dando origem à vida.
Uma outra versão que conta sobre Ama é o divino que mudou o sol, a lua e as estrelas com a argila que arremessou no céu. Após a criação do paraíso, ele criou uma mulher que é a Terra e produziu nela um monstro e 2 gêmeos em forma de serpente. Os gêmeos inventaram uma fala e cobriram a terra com a vegetação, e logo Ama copulou com a terra, produzindo um segundo par de gêmeos que se tornaram os ancestrais dos Dogons. O deus criador dos Sans, uma tribo do deserto de Kalahari, sul da África. Kagin, um feiticeiro no qual tinha um extraordinário poder mágico que se assentava em um dos seus dentes. Ele era capaz de assumir a forma de diversos animais, desde um lova de Deus até a um antílope. Kalumba, deus criador da tribo Beba na África Central. Segundo as lendas, criou a humanidade e depois protegeu os homens da morte e da doença, enviando uma cabra e um cachorro para vigiarem a estrada por onde a vida e a morte passavam. Os animais foram instruídos somente a permitir passagem da vida, mas acabaram brigando e se separaram. Enquanto o cão dormia, a morte passou. E quando era a cabra que vigiava a estrada, a vida tentou passar, mas foi impedida. E assim as pessoas não puderam serem salvas da morte. Com as cavernas estampadas, os primeiros traços humanos e a existência de Deus na África, os cientistas não restam dúvidas que o Criador esteve no continente. Até breve. Tchau.